Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Ana Maria Nato, especialista em Direito Médico. Eu estou aqui mais uma vez no Responde Direito, tirando as dúvidas de vocês. Agradeço muito a participação. Agora dá um joinha aqui no canal, se inscreve se você não se inscreveu ainda, compartilhe nossa página, porque comente aqui embaixo o que vocês estão achando, tire suas dúvidas aqui pelo canal, porque isso é muito bom para o YouTube ficar mandando nossas imagens para outros lugares, tá ok? Hoje eu vou falar sobre home care. Home care eu já falei, tem aqui vídeos sobre home care, mas tem surgido muitas dúvidas. Às vezes as pessoas me procuram com umas questões que não são bem home care ou outras que eu vejo que tem uma necessidade de home care e a pessoa tem medo. Então, vamos assim tentar tirar suas dúvidas a respeito do home care. O que é o home care? O home care é um tratamento como se fosse hospitalar, feito na casa do paciente. Então, quando o paciente tem uma doença crônica, que ela precisa de tratamento hospitalar e que ela não vai ficar no hospital para não ocupar um leito, nós vivemos um país onde faltam leitos hospitalares. Em países já de primeiro mundo, existem hospitais hoje para doenças crônicas, são os famosos hóspices, são lugares onde você coloca a pessoa doente, com uma doença terminal muitas vezes, ela fica ali naquele hospital que ela nunca vai ter uma cura para o seu tratamento, mas ela vai ter um tratamento digno, vai ter um tratamento para o seu caso. E isso, como no Brasil nós ainda estamos engatinhando nessa área, já existem alguns hóspices, mas são muito poucos, as pessoas precisam ficar internadas em casa, porque às vezes vai ser uma internação que vai durar 4 meses, 6 meses, 1 ano. Então, para essa pessoa não ficar ocupando um quarto de hospital, né? Ele é transferido para sua casa, é montado um hospital dentro de casa. Claro que um hospital dentro de casa, com algumas restrições, mas um hospital dentro de casa. Essa é a ideia inicial do home care. Então, o home care, gente, não é de jeito nenhum um acompanhante para o doente, não é isso. Ah, a pessoa está idosa, está precisando de um acompanhante para ir ao banheiro, fazer suas necessidades básicas, se alimentar. Isso aí, doutor, eu preciso de um home care. Isso não é home care. Acompanhante para idoso, para pessoas doentes que estão acamadas em casa, é acompanhante, isso não é um home care. O que é o home care? É aquela pessoa que ela vive uma vida quase vegetativa ou até mesmo vegetativa. Ela não faz mais suas necessidades, muitas vezes ela não se alimenta mais de forma natural, ela precisa daquela alimentação parenteral, ela precisa muitas vezes de um suporte de oxigênio. Então essa pessoa fica numa cama hospitalar, é montado em sua casa, como se fosse um quarto, um leito de hospital mesmo. E ali coloca-se uma cama hospitalar, coloca-se um suporte de oxigênio, coloca-se todas as coisas que ela tem necessidade ou que ela vai precisar ter para poder exatamente esvaziar o leito hospitalar. Isso, para quem tem um plano de saúde, é muito bom, principalmente para o plano de saúde, porque imagina um plano de saúde manter um paciente desse 1 ano, 2 anos internado. Qual o preço dessa internação? É muito maior do que montar um home care em casa. Então, se você tem uma pessoa, a pessoa passou por uma cirurgia, por um acidente, ela não está mais saindo da cama, ela precisa de um técnico de enfermagem 24 horas por dia ou 12 horas por dia, ela precisa de fisioterapia em casa, ela precisa de um fonoaudiólogo em casa, ela precisa fazer muitas vezes curativos, tem escaras, essas pessoas às vezes têm escaras e precisa de um curativo feito por um profissional especializado em escaras. Esse tipo de tratamento, em vez de você mantê-lo internado num hospital, você mantém ele em casa. Mas doutora,
meu pai está entre a vida e a morte, eu posso levar para casa para um home care? Acho difícil. Se o seu pai está no finalzinho e está se mantendo no hospital, de um modo geral, você não vai fazer esse transporte do hospital para casa. Eu fui procurada há pouco tempo por uma família assim. O pai já estava realmente nos seus últimos suspiros, ele depois disso não durou nem 15 dias, e os filhos queriam que o plano de saúde levasse ele para casa através de um home care, mas não existia o pedido médico. Gente, em direito médico, o que vale é o pedido do médico que atende o paciente. Ninguém conhece o paciente melhor do que o próprio médico. Então, se o médico percebe que aquele paciente tem condições de ser tratado em casa, que ele vai ter mais conforto em casa, ele vai requerer um home care. Mas se o médico perceber que ele está tendo crises muito próximas uma da outra, que ele necessita daquele suporte hospitalar, ele não vai pedir um home care. E você, como filho, você não tem essa capacidade para pedir ao plano de saúde o home care. Quem tem capacidade postulatória nesse caso é o médico. O médico postula, ele faz um laudo, ele faz uma requisição, ele dá esse laudo, essa requisição ao responsável por aquele doente. E o responsável vai procurar o plano de saúde e vai dar entrada. Olha, meu pai, meu marido, meu filho está internado, o médico acha que não é mais caso de internação hospitalar, que a situação dele está estável, mas que precisa ainda de um leito de hospital, e ele está pedindo que ele seja tratado em casa. Eu estou aqui com tudo. E aí, antes dele sair do hospital, dele ter alta, é montada uma home care na residência, é levado através de uma ambulância do hospital ou do plano de saúde, que vai fazer o transporte daquele paciente entre o hospital e o plano de saúde e a residência que ele vai ficar. É muito importante que essa residência more outras pessoas. Eu já tive problemas aqui de pessoas idosas que moravam sozinhas e que passaram a necessitar de home care. Ou foi um caso de uma cirurgia que ficou sequela e ela precisou de uma home care em casa. A outra foi um caso de um AVC hemorrágico que a pessoa teve que ficar o resto da vida na cama, precisando de suporte técnico. Então, e eram pessoas que moravam sozinhas. A empresa de home care, ela não fica sozinha com o paciente. Então, essas pessoas precisam ou ir para uma casa de um parente e montar na casa de um parente, de um filho, de um irmão, uma home care, ou que algum parente vá morar com ela. Porque não basta a pessoa sozinha, a pessoa que não pode mais responder por ela, ficar sozinha com a home care. Entende? Isso é muito importante, porque isso é uma outra coisa que aparece aqui de vez em quando. As pessoas, mas doutora, minha mãe morava sozinha. Bem, ela morava, mas agora que ela não consegue mais sair da cama, agora que ela tem essa vida vegetativa e que ela precisa desse suporte do home care, tem que ter uma pessoa com ela. Nem que seja uma pessoa contratada. A família pode contratar uma empregada, uma governanta que fique na casa junto com a home care. E aí entra uma outra questão. O que é pedido na home care? Home care, eu gosto de brincar que é igual ao jogo de bicho, vale o que está escrito. O que o médico que trata a pessoa coloca na requisição é o que é autorizado pelo judiciário. Então, por exemplo, se o médico colocar que a pessoa precisa de todos os dias fazer fisioterapia, vai ter fisioterapia todos os dias. Se ele colocar que a fisioterapia é 2 vezes na semana, a home care só vai levar a fisioterapeuta 2 vezes na semana. Se ele colocar que ela precisa de uma cama hospitalar com controle remoto, vai ser instalada uma cama hospitalar com controle remoto. Se ele não colocar, ele vai colocar a cama que tiver lá. Então, tudo que for necessário para aquele paciente, o médico tem que colocar no laudo. O laudo, ele faz o laudo e o pedido.
No pedido, muitas vezes são 1, 2, 3 folhas de pedido, porque ele tem que colocar o tipo de cama, de cadeira, por exemplo, para banho, se ele vai tomar banho em banheiro, se não vai. Ele tem que colocar o técnico de enfermagem, se é sistema de 12 horas ou de 24 horas. Ele vai pedir, por exemplo, se é em caso que tem essas cicatrizes, esses escaras, essas feridas, ele vai colocar a necessidade de uma enfermeira formada para ir fazer esses curativos especiais, quando é o caso. Ele vai colocar a visita médica, com que frequência, se é uma vez na semana, se é quinzenal, se que tipo de médico que tem que ir visitá-la, se é um neurologista, se é um gastroenterologista, se é um pneumologista. Os remédios que ela toma de uso contínuo vão estar ali. Você vai deixar de pagar os remédios, quem vai passar a pagar os remédios é a home care. A home care vai dar os remédios para aquele paciente. Então, se ele precisa de gaze, de pomadas para fazer curativos, tudo isso o médico tem que ter paciência e colocar nessa requisição. O que não está na requisição, o plano de saúde não vai pagar. Por quê? Porque quando o médico dá essa requisição, o advogado, ele copia exatamente como o médico colocou. A gente copia na nossa petição. E o juiz, ao deferir o nosso pedido, ele vai deferir copiando o que a gente colocou. Entendeu? Então, se eu já tive caso aqui do médico não colocar fralda, e a pessoa vivia acamada, não saía dali para nada. E aí a família teve que pagar a fralda porque o médico não colocou a fralda. Então, isso é muito importante que você tenha essa conversa com o médico. Nós, inclusive, orientamos muitas vezes, assim, porque a gente lembra, né, dos nossos casos. Então, fisioterapia, fonoaudiologia, isso é básico, né? Tem que ter a fono ajuda na questão da respiração, da deglutição, essa coisa toda. Então, a gente orienta também os familiares para o que falar com o médico, porque os médicos, às vezes, eles ficam muito ligados aos remédios que eles vão prescrever, mas eles não são ligados nesses detalhes de cama, de tipo de tratamento complementar. Então, quando você precisar de uma home care, procure um advogado, leve esses pedidos do médico, isso é muito importante, que o laudo seja muito bem feito, que mostre a necessidade. Aí você vai ver se a pessoa está internada e quer ir para casa numa home care, ou se a pessoa está em casa e passou a necessitar de uma home care. Mas sempre assim, home care é uma internação em casa. Home care não é acompanhante de idoso, não é acompanhante, nem tem, médico nem coloca pedido de acompanhante. Uma coisa que eu deixo assim muito clara, toda ação que é baseada no direito médico, quase todas, a gente precisa de uma perícia. Então, não adianta a gente fazer um laudo médico que não tenha relação com a realidade. Porque na hora que chegar um perito do juízo naquela residência, ele vai ver, não, mas isso aqui não é um caso de home care. Essa pessoa, na verdade, ela precisa de um acompanhante. Entende? Então, assim, não adianta pedir para um médico amigo fazer ação de home care para quem realmente necessita de uma internação hospitalar domiciliar. Entendeu? Então, qualquer dúvida que vocês queiram falar mais sobre um assunto ou queiram falar sobre outros assuntos, escrevam abaixo, compartilhem esse vídeo, façam comentários, que a gente está aí para isso mesmo, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.